boa bom? noite. Boa noite. Tudo e com você? Um prazer estar aqui. Tudo bom? Ai, prazer é bom Obrigada poder pelo ter você. convite. Ai, não precisa Sim. agradecer. Uma honra ter você aqui na nossa quinta edição, ter você escrevendo, assim, é maravilhoso. Que bom. Muito bom. Então, Dividir conhecimento é vamos lá? sempre importante. Sim, Com toda certeza. Conhecimento é tudo, né? Acho que é, assim, uma das sim. melhores coisas da Gente, live é poder conversar com vários especialistas. eu só vou pedir para vocês que eu acho que a minha conexão já voltou? Tá. Então, isso que eu estava falando, Tô. gente, a conexão não está muito boa. E aí, se falhar alguma coisa, vocês me avisem que eu repito, tá? Tudo bem. Acontece aqui de casa também tá um pouco ruim. Mas vamos lá, então? A primeira pergunta, para Vamos. começar, eu gostaria que você introduzisse um pouquinho sobre o que é considerado obesidade e o que pode levar a essa condição de sobrepeso. Então, a obesidade, por definição, ela é definida na questão de índice de massa corporal, né? Que a gente calcula aí através da altura e do peso. Só que esse conceito, ele é muito vago, né? Porque a gente pode ter uma pessoa, por exemplo, com 1,70 m, pesando 60 quilos, com uma boa composição corporal, quer dizer, com uma boa quantidade de massa magra, porém, a gente também pode ter essa mesma pessoa, né, uma outra pessoa com esse mesmo peso, essa mesma altura, com uma grande composição de gordura corporal. E aí hoje, num conceito mais moderno de obesidade, a gente considera, na verdade, o quanto a pessoa tem de percentual de gordura. Né? Um aumento de percentual de gordura é que a gente considera essa pessoa obesa. Mas pela OMS ainda é pelo índice de massa corporal. Tá? E aí a gente tem vários graus, né? A gente tem sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Certo. E quais fatores podem levar a essa questão do sobrepeso, assim? A obesidade é uma questão multifatorial, né? A gente tem a questão da genética envolvida, tem sim, mas a genética, ela não é um determinante, né? Basicamente, para nenhuma doença, a genética é um determinante. Tudo depende de uma questão que a gente chama de epigenética, de como é que o nosso meio influencia os nossos genes. Então, hoje a gente sabe que determinados tipos de comportamento, determinadas proteínas que o corpo produz, determinados estados inflamatórios, eles vão ativar esses genes da obesidade, digamos assim, e vão favorecer aí esse acúmulo de gordura corporal. E então, assim, a gente tem vários experimentos, por exemplo, com gêmeos idênticos. Então, eles têm o mesmo DNA. Só que você coloca um gêmeo num ambiente e um outro gêmeo num ambiente saudável, digamos, e um outro num ambiente obesogênico, né? Digamos, numa família que tem hábitos ruins, não faz atividade física, come mal. O gêmeo que tem essa família obesogênica tende sim a ter ganho de peso, a ter sobrepeso, a desenvolver obesidade. Mesmo às vezes ele não tendo essa genética. E o contrário também é verdadeiro. O que está na família de bons hábitos, muitas vezes não vai desenvolver sobrepeso exatamente por conta desse meio que ele vive. E hoje a gente vive num meio obesogênico, né? Sim, Basicamente, qualquer revista que você lê, qualquer página na internet que você abre, qualquer anúncio de televisão, outdoor, está mostrando pessoas felizes consumindo porcaria, né? Que não dá nem pra gente sim. chamar de comida, consumindo fast food e uma cultura de que se você consome isso, você é mais feliz, né? Refrigerantes, bebida alcoólica. Então, por um lado, a mídia está sempre mostrando, né, o glamour desse tipo de alimentação, mas também cobrando aí, do outro lado, a questão do corpo perfeito. Né? Sim, Então, é sempre essa dualidade aí bem complicada e no fim a saúde fica perdida no meio disso tudo, né? com toda Até porque não certeza. é porque a pessoa é magra que a pessoa é saudável. Sim, Então, esses dois conceitos a gente precisa ter, né? E tem gente que tem índice de massa corporal normal,
né? Porém, tem excesso de gordura. E aí a gente considera essa pessoa obesa, porque ela vai ter os mesmos fatores de risco, os mesmos problemas de risco cardiovascular que um paciente que realmente tenha a obesidade. Não, e é interessante você falar dessa questão de todo esse dualismo, assim, que hoje em dia a gente vê na mídia, por aí, nessa sociedade contemporânea, né? Essa questão de ter uma pressão estética muito grande, ao mesmo tempo que há um grande incentivo de comer processados, alimentos industrializados, tudo rápido, mas assim, é muito estranho, é bem bizarro. E você pode me dizer, assim, mais ou menos, qual a porcentagem aproximada de pessoas com sobrepeso no mundo hoje? Olha, mais de 60% da população, Você, né? olha, Principalmente nos países com cultura ocidental, né? Cultura americanizada. sim. E um grande problema que vem ocorrendo é né? O ganho de peso das crianças, né? Hoje a gente Sim, está caminhando aí para um futuro muito obeso, mais do que a gente vê hoje. Mas a gente vê que o índice de obesidade infantil e de sobrepeso infantil nos últimos 10 anos aumentou demais, né? E não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Infelizmente, os nossos dados eles não são muito precisos e nem muito recentes. Mas a última aferição acho que foi em 2016, está para sair uma nova agora em 2020. Mas mais de 10% das crianças já dentro de um quadro de obesidade. E os adultos em torno de pelo menos 60% com obesidade ou sobrepeso. Então, isso no mundo, né? Principalmente na parte nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem mais de 30% da população obesa. é bastante gente, né? Assim, principalmente Muito. por conta É uma dessa questão. epidemia. Sim, com certeza. Porque é uma coisa que se alastrou, essa questão virou uma coisa cultural, assim, comer em excesso, sempre, comer comida industrializada, que realmente a gente sabe que tem muitos componentes que, tipo, a gente às vezes nem sabe o que causa e a gente tá lá consumindo porque é uma coisa considerada gostosa. E às vezes muitos têm aquela outra pressão, que se você não come, ai, você é estranho. Não sei, coisas do tipo. Exatamente. Você é Tem sempre alguém falando na sua discriminado cabeça. por Sim, comer saudável, né? E isso é é um muito comum. absurdo. Tem vários pacientes meus que reclamam, falam, ai meu Deus, doutora, mas aí eu vou falar, vou pedir uma salada, vou comer uma carne, as pessoas me olham feio porque eu não peguei o salgadinho, a lasanha, ou porque, enfim, não quis o sanduíche, né? Mas para vocês terem noção do tamanho, da quantidade de porcaria que a gente come, tem uma amiga minha, a doutora Nina Sobral, depois vocês podem até acessar o Insta dela, que ela faz aniversário do sanduíche de fast food, daquele bem famoso, que a gente ama muito tudo isso. Uhum. Ela faz aniversário do sanduíche todo ano. Ela tem um sanduíche guardado no consultório. O sanduíche tá igual, gente. A carne tá igual, ela não Nossa, põe na geladeira. O pão tá igual. Ela tirou só o tomate e o alface, que teoricamente são naturais, mas tá lá sim. o pão, a carne e o queijo fazendo aniversário. Nossa, é muito Como é que a gente chocante. come alguma coisa que não apodrece, né? Já É imaginou? Então quantidade a gente absurda realmente de conservante. a gente não tem noção do que a gente ingere, né? E eu acho que as pessoas também perderam muito a questão da quantidade. Se a gente for Sim. pensar, há 20 anos atrás, nem precisei tanto, uma garrafinha de refrigerante tinha 290 ml, né? Hoje em dia, as pessoas consomem garrafa de 3 litros, né? O copo pequeno Sim. do cinema, por exemplo, tem 500 ml. Onde que 500 ml é um copo pequeno? Né? É maior que a Realmente. capacidade gástrica, né? Nosso estômago não tolera tudo isso. E aí você não toma só refrigerante, você toma refrigerante e come um pacotinho de pipoca pequeno, Sim. que é E o que gigante. tem nesse refrigerante, né? Tem uma grande quantidade de conservante, uma grande quantidade de açúcar, de várias Mesmo que outras tem coisas. glúten, gente, que a gente vai chegar nesse ponto. Sim, vamos falar um pouquinho, né? E já aproveitando esse gancho, a gente falou aí dessa percentagem que é alta. Essa questão da obesidade, do sobrepeso, ela pode acarretar em quais condições, assim? Quais são os riscos para o indivíduo que está com sobrepeso? Olha, hoje a gente sabe que, na verdade, a questão do sobrepeso e da obesidade gera um processo que se chama inflamação crônica. Então, o organismo todo é como se o organismo fosse ficando irritado. E aí isso bagunça o nosso sistema imunológico. Então, isso pode nos predispor, na verdade, a qualquer tipo de doença crônica.
tá? E aí a gente inclui diabetes, hipertensão, problemas de depressão e ansiedade, problemas de Sim. aprendizado, doenças autoimunes, mais doenças virais e infecções. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo agora com a epidemia do Covid que o maior grupo de risco, na verdade, são os pacientes obesos. Não importa a idade, né? Sendo obeso, ele já tem um grande aumento das citocinas inflamatórias, e aí quando o corpo tem que enfrentar uma situação de maior produção de inflamação, como é o caso do Covid-19, ele não dá conta. Então, muito mais risco, né? Então, a obesidade aumenta muito o risco de câncer, de todos os tipos de câncer, tá? De todos os tipos de doença autoimune. Então, fora o risco de doenças cardiovasculares, infarto, Sim. derrame, né? O AVC, Alzheimer. O Alzheimer está muito correlacionado com o que a gente chama de diabetes tipo 3, que é um diabetes cerebral, que é uma alteração da glicemia no cérebro. Então, todas as doenças crônicas, elas tendem a aparecer mais cedo ou se intensificar com o processo da obesidade. Então, a obesidade seria um fator de risco para essas doenças. Para todas as Assim, doenças questão. crônicas, com certeza. Uma pergunta assim que me surgiu na cabeça. A gente falou um pouco dessa questão da pressão estética, né, que a sociedade coloca hoje em dia. Você acha que essa pressão que é colocada em cima das pessoas que têm sobrepeso atrapalha nessa caminhada de tentar sair dessa condição? Às vezes sim, porque a pessoa, o que é importante? A gente entender na vida para tudo, né? Ter um propósito, ter uma razão de verdade, né? Então eu costumo perguntar para os meus pacientes que vão tratar a questão do sobrepeso, por que eles querem emagrecer? Porque se você quer emagrecer só porque a mídia diz que o correto é ser daquela forma, você também vai achar que o correto é ser magro tomando refrigerante diet. Sim, Porque a moça magra, linda, tá lá com refrigerante diet, feliz e contente, né? Então, a gente tem que saber realmente as reais razões. E outra, entender que o que a gente vê no Instagram, nas mídias em geral, sim, é muito manipulado, né? com Depois lá no meu certeza. Instagram tem uma modelo, acho que ela é americano-canadense que eu sigo, esqueci o nome dela, depois eu mostro para vocês. Ela só mostra como é que ela faz as fotos. É muito legal. Ela mostra como ela encolhe a barriga, como é que ela empina o bumbum, como é que a coxa aparece mais bonita, quantos sutiãs ela põe para parecer que tem peito. Então, assim, ela mostra sempre a realidade e a foto. Então, é importante a gente entender, porque senão gera um sentimento de frustração. A pessoa fala, Com eu nunca vou certeza. ser igual a Gisele Bündchen, então por que eu vou me esforçar para melhorar? Né? Quando, na verdade, ela tinha que estar buscando saúde. Ela não tinha que estar buscando só o resultado estético. Né? O estético, a gente quer que seja um resultado mesmo de um processo de saúde. De um processo melhor, né? Como você disse, nem sempre porque uma pessoa é magra, que ela é saudável, assim. Assim, às vezes Com é certeza. aquela relação do IMC, né? Assim, tipo, nem Exatamente. sempre. Eu falo por Nem sempre experiência um MC própria. bom, nem Sim, sempre um MC bom quer dizer que a pessoa não seja gordinha. sim. Eu sempre estive abaixo do peso, né? Mas assim, eu sei que hoje eu não me alimento bem, então não dá pra dizer assim, eu sou saudável, sabe? Então, tipo, é Então, uma questão que tem muito pra se falar, né, sobre. sim, com certeza. E é importante as pessoas entenderem isso, porque tem muita gente que está dentro do peso e aí acaba não procurando ajuda médica, porque acha que como está dentro do peso, tá tudo certo, Sim, né? E não vai fazer uma avaliação correta. Ainda mais quando a gente fala de pacientes celíacos, que dependendo do tipo do celíaco, tem uma grande perda de peso, né? Por sim, desabsorção. Tem uma perda de peso por um processo de desnutrição, o que é ainda mais grave, com né? Porque não certeza. está absorvendo os nutrientes de forma adequada. Então, mas realmente, e nem quer dizer que o obeso não tenha deficiência de nutriente. Hoje mesmo eu peguei os exames que um colega me passou de um paciente dele, um paciente obeso que está anêmico. Você fala, nossa, mas obeso fica anêmico? Fica. Obeso fica Com anêmico, obeso pode certeza. ter Uma coisa não está deficiência, relacionada com a outra. deficiência de vários micronutrientes, mas é porque a pessoa acha que quando ela come em grande quantidade, ela está Então, suprindo repondo tudo que tudo. ela precisa. E isso não é verdade, porque muitas vezes as escolhas alimentares não são corretas, então não tem os nutrientes que precisa, e a absorção dela às vezes não é boa.
né? Que isso é muito comum no sim, caso dos pacientes celíacos ou de quem tem sensibilidade, mesmo não celíaca ao glúten, acaba tendo um processo de desabsorção, que a gente chama, né? De não conseguir absorver de forma adequada, muito frequente. E aí tem muita deficiência de micronutrientes, de minerais, de vitaminas. Essa é uma questão, outra questão grave, né, também, que você levantou, essa questão de, eu tô dentro do peso, tá tudo bem, tô comendo, tá tudo bem. Aí Não, pode comer o que acho quiser, porque não que engorda. não vou comer tudo, não é assim, né. Acho que é importante também destacar a importância de fazer exames, né, tá sempre, pelo menos, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, assim, Isso, no também, mínimo, aproveitar que hoje é o dia porque, dos nutricionistas. Gente, tem uma sim, amiga minha que fala, né? Se você não consegue acompanhar com o médico, pelo menos acompanha com uma nutricionista, que já vai conseguir te dar um sim, norte aí, já vai conseguir te orientar, porque faz muita diferença. com toda certeza. Tem tantos quadros, assim, tantas condições que às vezes você pode tratar que tá no início, você só descobre, tipo, quando já te afetou Exatamente. bastante, né? Exatamente. E a E gente também tem tudo que poderia entender. ser resolvido com um exame. Exatamente. E a gente tem que entender que tem várias doenças crônicas que elas não vão dar sintoma, né? O Sim, diabetes com é um certeza. deles. As doenças autoimunes, muitas vezes, elas só vão dar sintomas muito mais para frente, ou sintomas Com específicos que a certeza. gente chama, né? Então, se a gente faz um olhar preventivo, se a gente consegue olhar a insulina, por exemplo, desses pacientes, é fundamental, muito antes da glicemia, que é a glicose de jejum, né, alterar, a gente tem a alteração da insulina, e Sim. raramente, infelizmente, os médicos pedem a avaliação da insulina, e ela é fundamental num processo aí de prevenção do desenvolvimento do diabetes. De repente, a hemoglobina glicada também, né? Seria um exame Então, que a seria hemoglobina interessante. glicada, ela é um fator que a gente precisa observar, mas tem vários fatores que podem alterar a hemoglobina glicada. Então, assim, eu tenho pacientes diabéticos com hemoglobina glicada normal e tenho pacientes com hemoglobina glicada alterada que não tem nenhum tipo de alteração na glicemia. Então, por exemplo, a anemia é um fator que altera muito a hemoglobina glicada. Então, a gente não pode levar em conta nos pacientes anêmicos a hemoglobina glicada, por exemplo. Sim. Então, a É, insulina, para pior mim, é o fator definição. principal. Uma insulina e um teste de tolerância oral à glicose, que é quando a gente mede a glicemia de jejum e pelo menos 2 horas depois. Esses dois exames, tanto a glicemia de jejum e a insulina de jejum, quanto a glicemia e a insulina depois de 2 horas. Isso faz muita diferença. Certo. Aproveitando que a gente falou assim dessa questão da insulina, assim, sabe que a insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas para dosar as quantidades de glicose sanguínea, né? Assim, para ajudar, assim, essa questão Equilibrar. de regular Isso. isso, É. equilíbrio. E Ah, aí, assim, falando nessa questão, o excesso de insulina no corpo, esse excesso de produção, ele pode causar alguma condição? pode, bastante. Né? A insulina é o hormônio, então, como você falou, que o pâncreas produz em resposta à nossa alimentação, principalmente, que ele vai como se ele abrisse uma portinha para a glicose do alimento entrar na célula e produzir energia. Quando a gente produz insulina demais, geralmente é por conta de um estímulo alimentar demais, né? O nosso cérebro entende que a gente está comendo muitas coisas com glicose e não precisa necessariamente ser açúcar, tá? As coisas com farinha e qualquer tipo de farinha ou amido vão aumentar os níveis de glicose e vão aumentar a produção de insulina. E o estresse também é um outro fator. E aí o pâncreas começa a produzir mais e mais insulina. Essa insulina em excesso tem uma ação inflamatória. E ela vai inflamar o organismo todo. Ela vai ter ação cerebral, ela vai ter ação cardiovascular. No fígado, ela vai mandar o fígado produzir mais gordura. Nas células de gordura, ela vai mandar a célula produzir mais gordura. Ela gera um processo um neuroinflamatório. E aí o cérebro também vai se acostumar com, Sim, na verdade, ela produz várias substâncias que vão aí passar para a barreira hematocefálica, né, que são substâncias inflamatórias. E o cérebro vai se acostumando também com níveis altos de glicemia. As células do cérebro não usam a insulina diretamente. Mas essa glicemia que vai ficando alta no organismo ao longo do tempo faz com que o cérebro se adapte a esses níveis e ele vai pedindo cada vez mais açúcar. Né? E isso é um problema. E tem crianças que já nascem com essa dependência cerebral do açúcar.
porque a mãe, na gestação, comeu um monte, né? Caramba! Então, níveis altos de insulina dificultam a gente ter sensação de saciedade. Então, aumentam o depósito de gordura abdominal, aumentam muito o risco cardiovascular. Então, é muito importante que esse hormônio seja dosado e seja avaliado. E ela vai alterar, às vezes, 10, 15 anos antes da glicemia de jejum alterar. Nossa! Tem uma coisa que eu não sabia, assim. É. A minha irmã mais nova, ela é diabética, né, assim. A gente Uhum. só foi notar por um acaso que ela começou a ter muita sede, assim, começou a ir muito no banheiro, a gente reparou nessas coisas. Mas não é nem sempre todo mundo que associa isso com alguma coisa normal, né? Então, Sim, assim, é interessante mesmo essa questão que você falou de estar dosando a insulina, assim. é. E a gente tem que lembrar, né? Alguém está até perguntando aqui, já vou adiantar um pouquinho. A questão da insulina e da diabetes no paciente celíaco, a gente tem que lembrar que a diabetes tipo 1, principalmente, que é uma diabetes autoimune, que vai ocorrendo uma destruição das células do pâncreas, é muito comum no paciente celíaco. Então, o protocolo é quando a gente descobre um diabetes tipo 1, a gente deveria, de praxe, pesquisar doença celíaca. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente diagnostica um paciente celíaco, a gente precisa investigar os anticorpos pancreáticos para ver se esse paciente é diabético ou tem, né, chance de se tornar diabético no futuro, né? O que acontece com as doenças autoimunes? Doença autoimune raramente anda sozinha. Quem tem Sim. uma doença autoimune tem muita chance de desenvolver outro tipo de doença autoimune. Então é importante que a gente também veja os anticorpos da tireoide e outros marcadores de doença autoimune, tá? Tanto nos pacientes celíacos quanto nos diabéticos tipo 1. É Ou a gente realmente também tem diabetes autoimune tardia, né? Então isso a gente também tem que investigar. certo, com certeza. Acho que fazer exame, assim, eu sou técnica em análises clínicas, então eu sempre tô assim, façam Você é fã exames, dos exames, né? Eu exames. também sou. É legal. É, É sempre bom. Eu sempre recomendo pra todo mundo. Vai fazer exame, uma vez por ano, pelo menos, hein? pelo Porque menos é uma vez por ano a gente importante, precisa. É isso mesmo. totalmente. Aproveitando então essa questão, assim, então, no caso, esse excesso de insulina levaria a uma resistência insulínica, certo? Isso. Porque o que E isso acontece, pode né? estar associado à obesidade? Muito, né? Porque o que acontece? A gente tem que pegar essa glicose, ela tem que entrar na célula para a célula produzir energia. Conforme a gente vai precisando de cada vez mais insulina, e a insulina está lá, aumentando a produção de gordura pelo fígado, aumentando a produção de gordura pelas células, pelos adipócitos, diminuindo a sensação de saciedade. Então a pessoa já está comendo menos. Conforme vai tendo essa resistência, que a gente chama o pâncreas precisando cada vez produzir mais, menos glicose às vezes vai entrando na célula. Ou essa glicose ela vai entrando de forma errada. E aí a gente produz menos energia. E o nosso cérebro entende que a gente precisa comer mais para dar conta de produzir a energia que ele está precisando. Então a gente acaba também comendo mais, né? E isso sim reflete aí num aumento do sobrepeso e principalmente aumento de depósito de gordura abdominal e uma coisa que chama esteatose hepática, né? Que é esse depósito de gordura no fígado, muitas vezes com aumento aí também dos triglicerídeos. Com certeza. Então, também é um fator de risco, né? Assim, Sim, com provavelmente. certeza. É um dos maiores fatores de risco para a obesidade e aumento da insulina. Com certeza. Só rapidinho, tem umas perguntas no chat. Vamos dar uma adiantadinha, acho que tá super a ver com o tema. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas estão perguntando se o paciente celíaco precisa ver dosagem de insulina. Eu acho que todo mundo deveria ver dosagem de insulina, não só o paciente celíaco, Com tá? Eu acho certeza. fundamental, pelo menos uma vez por ano, a gente avaliar de preferência a insulina de jejum e pós-prandial, que a gente chama que é essa de depois de 2 horas da refeição. E esse exame a gente consegue fazendo no clínico mesmo, assim, pedir? Sim, geralmente não é muito comum do médico pedir insulina, tá? A maior parte vai falar que não precisa, porque infelizmente nos nossos guidelines, nos protocolos internacionais, você não vê citar a dosagem de insulina. Até hoje eu não sei porquê, né? Eu estou fazendo pós-graduação agora em endocrinologia, porque o hormônio realmente é uma paixão aí. Ah, que E legal. a gente não vê nos guidelines a orientação de se observar a insulina. Esses dias eu até conversei com um professor meu, eu falei, mas professor, se a gente dosasse a insulina,
a gente não teria uma noção disso muito antes do diabetes se Com instalar? certeza. Aí ele falou, é verdade. Não tem guidelines, entendeu? Não é praxe dos endócrinos pedirem, não é praxe do clínico pedir. Antigamente, acho que até se pedia mais, mas infelizmente isso a gente também tem uma questão de limitação de pedido de exames pelo SUS, pelos convênios, então entra aí numa outra questão burocrática também. Mas, enfim, eu peço, meus pacientes todos fazem e peça para o seu médico pedir. Fica aí a dica, pessoal. Peçam para o É, médico de vocês. É porque realmente, às vezes, tem coisas na comunidade científica que são um tanto óbvias, mas as pessoas não fazem porque não tem essa orientação, né? Assim, isso, porque não está no isso é guideline. É a mesma preocupante. coisa a dosagem de anticorpo de tireoide, por exemplo, né? Principalmente para um paciente que É, já tenha doença autoimune, essa dosagem ela não está preconizada. Até estava conversando, a gente tava tendo uma aula de tireoidite de Hashimoto agora com a doutora Jubica, que é uma endócrino, e muitas vezes os anticorpos eles vão alterar também 10 anos antes da gente ter uma alteração da função da tireoide. E a gente já pode intervir com mudanças de estilo de vida, com suplementação, enfim, que melhora muito essa questão dos anticorpos, evitando, ou pelo menos postergando aí o desenvolvimento da perda, né, da função da tireoide. Mas realmente não está no guideline, não é um protocolo, né? Por isso que é muito importante a gente estar bem preocupante. informado, a gente entender, né, o que está acontecendo para poder, Sim. de repente, conversar com o nosso médico para pedir. Se você tem aumento da gordura abdominal, sua cinturinha é maior do que deveria, faça a dosagem da insulina. Às vezes é uma coisa muito, acho que essa mistificação, assim, da figura do médico, que ele sabe tudo, acho que gera um certo medo, assim, nas pessoas. Ai, mas se eu chegar pedindo, que ele vai achar... Acho que a gente tem que tirar um pouco Eu isso, acho, assim. eu acho que é importante você ter um bom relacionamento com o seu médico, Sim, né? Conseguir conversar, conseguir entender o que ele está te passando. E também eu aprendo tanto com os meus pacientes. É claro que mas você é tem um filtro legal. profissional, né? Mas eu aprendo muito, né? Eu acho assim, como eu trato pacientes com doenças graves, eu acho que quem tem a doença vai estudar só aquilo, né? Hoje a gente tem muito acesso Sim, à com informação, certeza. né? Então, não tem nem como eu querer competir, porque, por exemplo, eu tem bastante paciente autista. As mães de autista tem mães que dão aulas, né? E eu aprendo muito com elas. Né? Eu falo, meu, ótimo, me passa, eu vou ver, vou procurar o artigo, eu vou ver o que eu posso te ajudar nisso, porque o nosso universo da medicina é muito grande, a quantidade Sim, de com informação certeza. nova que a gente tem todo dia, por mais que a gente estude, por mais que a gente esteja atualizado, a gente não dá conta. Então, ter os Muita pacientes como pesquisa sendo parceiro, feita, ter os pacientes como parceiro é fundamental. com certeza. Acho que é um aprendizado, assim, né? É legal, assim, gostoso conversar com as pessoas e entender várias coisas. Eu adoro, assim, É, muito legal. Aí tem outra perguntinha aqui no chat. A pessoa que é celíaca e não come glúten nenhum, corre o risco de ter diabetes? corre. Então, esse era o ponto que a gente ia chegar, que a gente já tinha combinado de conversar um pouquinho. Uhum, Assim, a dieta sem glúten não quer dizer que seja uma dieta saudável, né? sim. A gente tem vários fatores para o desenvolvimento do diabetes, com certeza, mas a alimentação é o maior deles. E aí, isso depende da quantidade de glicose, de carboidrato que você vai ingerir por dia, seja ele com ou sem glúten, né? Então, até coloquei hoje mais cedo, quando eu chamei aqui o pessoal para ver a live, não é. Tem muita gente que fala, vou fazer uma dieta sem glúten, então eu vou emagrecer. Aí a pessoa Tem troca muito isso bolacha hoje em dia. Maria por bolacha Maria sem glúten. Bolo por bolo sem glúten. Outro biscoito por polvilho. Não sei o que lá por rosca. E tem gente que nem comia essas coisas. E quando começa a fazer uma dieta sem glúten, passa a comer. E aí vai engordar, tá? Por quê? Porque tem coisas sem glúten que vão ser piores de índice glicêmico. E aí a gente coloca, por exemplo, a tapioca do que o com glúten. Se você comparar uma tapioca e um pão francês, a tapioca vai subir sua glicemia mais rápido do que o pão Nossa, francês, né? E a gente tem um grande problema, um outro grande problema de vários alimentos sem glúten, é que eles têm menos quantidade de fibra, em muitos deles. Principalmente os ricos em farinha de mandioca, né? Polvilho,
farinha de arroz, eles são muito amido de milho, fécula de batata. São farinhas que são puro carboidrato. É como se você estivesse comendo açúcar. Colheradas de açúcar. Tá? Então, sim, você tem grande risco de obesidade, de diabetes, de problemas relacionados com insulina, se você simplesmente troca tudo que você comia com trigo por coisas sem glúten. Até uns anos atrás, saiu uma reportagem que foi um escândalo, um bafafá, que pessoas que faziam dieta sem glúten tinham maior risco de câncer de colo, de câncer de intestino. O que acontece? As pessoas simplesmente só fizeram isso. Elas tiraram o trigo e colocaram Não tem farinhas que adaptação, né? tinham menor quantidade de fibra ainda, né? Ou pior, deixaram de comer outras coisas para comer coisas sem glúten, ultraprocessadas, né? Aqueles pães que ficam lá na prateleira 1, 2 meses, né? Então, assim, não basta só tirar o glúten, né? A gente precisa saber fazer escolhas alimentares corretas. Então, a gente precisa aumentar a ingesta de fibra, então, de frutas, verduras, legumes e verduras principalmente. Frutas a gente tem que tomar cuidado com quantidade também, né? Aumentar a ingesta de proteína, então, carnes brancas, carne vermelha, ovos, peixe, e consumir o carboidrato com moderação. E sempre, de preferência, na forma mais in natura possível. Então, come aipim, né? Mandioca, não precisa comer a tapioca, né? Pega a tapioca, cozinha, pega a mandioca, cozinha e põe na sanduicheira, ela vai ficar tipo um pãozinho também. Para fazer uma tapioca, gente, vai uma quantidade imensa de mandioca, vocês não fazem ideia. Então, por exemplo, não adianta trocar pão por cereal sem glúten, flocos de milho e flocos de arroz. Vai fazer pico glicêmico muito alto. Então é um grande risco, né? Assim, que acho que risco. com o advento da internet, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muita informação boa, confiável, assim, a gente consegue ver artigo a qualquer hora, em qualquer lugar, tem muita informação falsa também, né? Acho que de uns tempos pra cá, não sei, uns 5 ou mais tempo assim, teve essa disseminação toda de que o glúten, tirar o glúten da dieta e emagrecer, a dieta milagrosa. Tipo, muita gente nem procura se informar, assim, acerca, né, dessa condição, fazer uma adaptação alimentar de repente, passar com o nutricionista, só tirar e pronto. Tipo, não é assim que acontece. Exatamente. Não é assim que funciona. A gente tem que entender, o glúten é uma proteína inflamatória? Tá? A gliadina, que é uma proteína que está presente no glúten, é altamente inflamatória. Ela vai atuar lá no intestino, mesmo nos pacientes sem doença celíaca, e vai causar um aumento de permeabilidade intestinal, vai irritar essas células intestinais, né, em graus diferentes, dependendo da pessoa, e em graus diferentes, dependendo, claro, da quantidade que ela consome. Então, assim, o consumo do glúten eu não recomendo para ninguém, né? Mas realmente não pode simplesmente fazer uma retirada do glúten sem saber pelo que vai substituir, pelo quanto vai substituir, né? E aí, lembrando que tem vários pacientes, principalmente os pacientes celíacos, que respondem a outros amidos muito parecido da forma que eles respondem ao glúten. Então, eles vão ter sensibilidade à aveia, eles vão ter sensibilidade ao arroz, eles vão ter sensibilidade ao milho. Então, o paciente celíaco tem que ter muito mais cuidado ainda nessa questão da substituição. Sim, com certeza. É sempre bom lembrar que, assim, o acompanhamento da doença celíaca, assim, a sensibilidade não celíaca também é multidisciplinar, assim, né? Tem que ser com vários médicos, vários acompanhamentos, tem que ter todo um cuidado. Não é só simplesmente retirei e pronto, acabou. Exatamente. Então, cuidado contínuo, né? Com certeza, muito importante. Aproveitando que, então, que a gente falou que a doença celíaca pode ser, assim, um fator de risco para a resistência insulínica, para a obesidade, o contrário também é verdadeiro, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente desse fator da obesidade ser fator de risco. Para a doença celíaca, na verdade, a gente tem uma questão genética, né? Hoje a gente tem alguns genes que a gente consegue avaliar, principalmente o HLA-DQ2 e o DQ8. Então, os pacientes que não apresentam HLA-DQ2 ou HLA-DQ8 positivos, dificilmente vão desenvolver a doença celíaca,
né? Mas sim, porque esse aumento da permeabilidade intestinal pode ativar, então, esses gatilhos genéticos. Só essa pessoa que tem que já tem esse gene, que entra em contato com grande quantidade, junto com outros fatores, aumenta o risco, sim, de manifestar aí a doença celíaca. Certo. É que a genética, eu amo genética, é uma coisa bem curiosa, né? Assim, às vezes um gene vale para várias doenças, assim, para vários Sim. fatores. É muito interessante, mas ao mesmo tempo preocupante também, né? Sim. A gente ainda sabe muito pouco, né, da questão genética. A Sim, gente está engatinhando aí, a gente já entende que a gente consegue modificar muito a forma como nossos genes vão se comportar, né? Mesmo ele estando lá, ele pode ou não se manifestar, dependendo, enfim, de sim. uma série de coisas que a gente faz. E a gente também pode conseguir modificar esses genes dependendo do que a gente faz. Não só a expressão deles, mas o gene em si Sim. também. Por isso se fala muito, quando fala em doença autoimune, essa questão da predisposição genética, né? Assim, às vezes você é Sim, predisposto, você pode desenvolver ou pode não, assim, tem outros fatores exatamente. envolvidos. É a maneira de expressar o gene, a tradução das proteínas, de repente. É. O corpo humano é fascinante, é interessantíssimo. Não, ele é lindo, perfeito. A gente que bagunça, né? É realmente, assim, às vezes a gente faz muitos hábitos que são muito nocivos e a gente não tem nem noção, ou tem e prefere continuar. E, tipo, a Porque gente todo nem mundo faz, né? Aí a gente acha que é normal. Todo a mundo mídia faz. divulga muito também, né, essa questão assim. É preocupante, porque hoje em dia a gente tem vários problemas de saúde pública que poderiam ser evitados por mudanças de hábito, né? Com certeza. Quase todos, na verdade. Realmente, quase Quase todos. todos. Tem alguns que Quase todas as realmente, doenças crônicas. sim, com certeza. E Então, às vezes é só se você fizesse exercícios, mudasse a alimentação, mas é complicado. já mudaria 70%, A com certeza. população viveria muito mais, mais Muito saudável, melhor. É. sim, com certeza. É preocupante. Perguntaram aqui de uma farinhas, né, para substituir, assim, Sim, com mais fibra, né? Eu gosto muito da farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de grão de bico, farinha de banana verde. Então, são farinhas que são ricas em fibra e que dá pra gente utilizar aí na culinária do dia a dia. Farinha de linhaça. é interessante mesmo saber essas substituições, né? Mas É. sempre procurem um nutricionista, pessoal, por Sim, favor. sim, com Não façam certeza. nada sozinhos. É, É importante o acompanhamento, assim. com Porque às vezes a certeza. gente divulga assim, Nada do que a né? gente está falando aqui substitui consulta ou qualquer coisa do tipo, Sim, gente. Aqui é só orientação genérica, porque cada um tem suas necessidades, tem suas peculiaridades. Por exemplo, as castanhas às vezes podem gerar reação alérgica em determinadas pessoas, então tudo é sim. muito individual. Aí cada organismo age de uma forma, né? Assim. É a Exatamente. predisposição genética, novamente, né? É, Com certeza. individualidade. É, isso é muito legal. Então, Perguntaram se a falando resistência assim. insulínica tem Oi, cura se você desculpa. modificar seu estilo de vida. Perguntaram se a resistência insulínica tem cura ou algo para o resto da vida. Na verdade, tem se você modificar seu estilo de vida. Não adianta você fazer uma Assim, modificação do estilo de vida por 6 meses e depois voltar a comer o que você comia antes ou viver da forma que você vivia antes. certo. Então, assim, só pra gente começar a responder as perguntas do chat certinho, né? Que o Tá, tempo é curto, infelizmente, passa muito rápido. Esse é o triste passa. das lives. Quando tá assim no mais interessante, ai, vai acabar. Ai, meu Deus. Então, Não, vamos quais os responder. principais cuidados que os celíacos que têm sobrepeso, essa questão da obesidade e a resistência insulínica, quais são esses cuidados que eles devem tomar? Então, o principal eu acho que realmente é essa questão das substituições, né? Substituir por alimento de verdade, por comida, né? E aí entra legume, verdura, fruta, as carnes, gorduras de boa qualidade, evitar comer os industrializados, os processados, mesmo que seja sem glúten. Né? Você não precisa comer pastelzinho sem glúten, bolinho sem glúten, torta sem glúten, coxinha sem glúten todos os dias. Isso é para eventualmente, nem com nem sem glúten, Sim, né? Nem para o celíaco, nem para o não celíaco. Isso não deveria fazer parte da nossa rotina alimentar. Bolachinha de sal, bolachinha Maria, com ou sem recheio.
né? Isso não faz bem para ninguém. Esses alimentos processados, eles vão levar a um processo diabetogênico. Com certeza. A dieta é tudo, né? Assim, na É vida de comer comida de pessoa. verdade. Sim, com certeza. Realmente é aquilo, a gente acostuma o nosso paladar de uma forma muito ruim, né, assim. E às vezes quando você vê, você acha, eu não consigo ficar sem comer. Quando você vê, você consegue, sim, você consegue Consegue. totalmente. Eu pego o exemplo do sal aqui em casa, que todo mundo usava muito sal em tudo. Aí todo mundo tem predisposição a desenvolver pedra no rim, então todo mundo já teve aqui em casa. Minha mãe desenvolveu hipertensão também. E, tipo, agora eu comecei a parar de salgar as coisas, assim, porque é uma coisa que não precisava. E, tipo, tem o mesmo gosto pra mim. E na minha cabeça eu ficava, não, mas vai ficar ruim se eu parar de colocar sal. É hábito, né? Ainda mais quando a gente está falando do açúcar, que vai atuar no mesmo lugar que a cocaína atua, né? Então, ela tem sim um poder viciante. E a indústria sabe disso, por Sim, isso que a indústria alimentícia coloca açúcar em absolutamente tudo. tudo, tá? De outros componentes Exatamente, também. exatamente para criar esse vício. Né? Cria uma dependência. Então, nos Sim. primeiros dias de mudança alimentar, tem muita gente que tem crise mesmo, crise de irritabilidade, de dor de cabeça, de enjoo, como se fosse um detox de droga, né? Isso é E acontece, preocupante. né? E acontece. Então, e o paladar, a gente vai sim adaptando. As nossas papilas gustativas, elas vão aumentando com um determinado estímulo, né? Quanto mais você come aquele Sim. determinado tipo de alimento, mais as papilas daquele tipo, elas aumentam, né? Então, e também ao contrário, conforme você vai tirando, elas também vão diminuindo, né? Então, quem já passou por esse processo, que já conseguiu reduzir bem a ingesta de açúcar, depois não consegue mais comer como comia antes. Você vai experimentar um negócio e fala, nossa, não dá pra Tá comer isso muito aqui não. doce, Muito não doce. dá. Não desce. Ou desce só um pedacinho e você fala, nossa, tô ótima, tá bem. Tá Né? tudo bem, não quero não. Então é um Mas processo de adaptação, mas tem que entender que é um processo, que não vai ser do dia sim, para noite que isso vai com acontecer. certeza. Que a gente não tem muito esse entendimento, assim, pelo menos, assim, quando a gente tá, assim, nessa mais leigos, assim. Eu disse do meu curso, eu nem fazia noção, assim, dessas coisas. Mas o corpo, ele passa por muitos processos de adaptação, né? De acordo com os estímulos Muito. O nosso externos, corpo é lindo. com Ele se certeza. adapta a tudo, mas ele também se adapta às coisas ruins. Sim. Então, ele se adapta à dor, ele se adapta a toda essa agressão alimentar que a gente faz. Então, tem muita gente que fala, ai, doutora, mas antes eu comia tudo isso e eu não sentia nada. Tinha dor de cabeça, tinha dor articular, que nem alguém comentou aqui, tinha cansaço, tinha irritabilidade, tinha insônia, mas não sentia nada. Aí, quando tira o alimento, se sente super bem, não tem mais nada disso. E aí, de repente, volta a comer e começa a ter distensão abdominal, começa a ter diarreia, ou começa a ter constipação, começa a ter geralmente problemas gastrointestinais. Aí fala: olha, foi porque eu fiquei sem que agora eu não tolero. Não, gente, não Não é é isso. isso. É porque o seu organismo se adaptou a toda aquela inflamação e ele arrumou formas de conviver com aquilo, que ele manifestava de outras formas. E aí, quando você deixa de consumir por um bom tempo e quando você volta a consumir, geralmente você, quando não, realmente é um alimento que não te faz bem, você sente, tá? Porque, por exemplo, pocã, é aquela tangerina grandona, gordinha, né? A gente só tem ela, geralmente, nessa época do frio. Então, você fica um ano inteiro sem consumir. Quando você come pocã, você vai passar mal? Talvez. Por que que é só com o glúten, né? Que acontece isso, ou só com o leite. Né? A maior parte das pessoas, não, a gente só tem morango, teoricamente, morango de safra, uma época do ano. Não é? Fiquei o ano inteiro sem comer morango, vou comer morango, vou passar mal, porque meu organismo desacostumou, né? Não existe isso. Então, essa questão que o pessoal fala não, não é verdade. Sim, eu já ouvi muito isso também, essa questão de, tipo, ai, mas eu parei de comer, se eu voltar, não vou tolerar mais. Mas, tipo, é o seu organismo que ele passa por um processo de adaptação a todo Exatamente. momento, Ele né? não precisa daquilo, é isso que ele está tentando te Sim. dizer. É um mecanismo compensatório, né? Ele fica todo o tempo tentando compensar. Então, ele está tentando dizer que ele não tem que voltar. Ele está Sim, tentando eu não lidar com o processo quero. inflamatório. Exatamente. Só que aí de uma forma aguda, né? Aí você provavelmente vai Com ter certeza. sintomas mais rápido.
Mas agora para o celíaco é diferente, né? Aí não pode voltar mesmo, e a gente tem que ter todos os cuidados Sim. com contaminação cruzada e com as outras farinhas que realmente podem ter o que a gente chama de mimetismo molecular com a gliadina e gerar aí as mesmas reações que o glúten gera. Ai, muito interessante, eu tô adorando, mas vamos às perguntas do chat agora do pessoal, tem umas perguntas bem interessantes. Tem uma pergunta, qual a relação da tireoide de Hashimoto com a doença celíaca? Então, na verdade, as doenças autoimunes estão muito ligadas à doença celíaca. Mesmo ela estando a doença celíaca estando, digamos, numa outra classificação, também tem um processo imunológico aí envolvido. E a doença celíaca, em conjunto com várias, até citado antes, a questão do diabetes, né? E a tireoidite de Hashimoto, na verdade, hoje a gente considera doença de Hashimoto, porque ela, por mais que ela atinja a tireoide diretamente, a questão da alteração dos anticorpos, né? Toda doença autoimune é uma doença sistêmica. Ela vai atingir o organismo como um todo, de alguma forma. Então, é uma das doenças autoimunes mais comuns que existem. Então, aumenta muito a facilidade, aumenta muito o risco de desenvolvimento de tireoidite de Hashimoto para os pacientes celíacos, já que a gente tem principalmente essa questão da permeabilidade intestinal muito exacerbada nos pacientes celíacos. Certo, muito obrigada. E outra perguntinha, a gordura de porco é saudável? Então, tudo depende da quantidade. O que você vai fazer com a gordura de porco? Vai fazer fritura em imersão, Depende. né? Você vai lá pegar um panelão, um tacho e fritar pastel? Então, depende do quê? Pequena quantidade, sim, ela tolera melhor altas temperaturas, é melhor do que óleos vegetais, porém, mais uma vez, pequena quantidade. Com certeza, é uma questão de saber dosar, né? Hoje em dia a gente faz tudo em excesso, coloca tudo em excesso, e a gente tem hábitos alimentares muito ruins. Um Vou tacar tudo. Que nem na época que estava na moda o óleo de coco. As pessoas se entupindo Sim, de óleo de coco sem necessidade alguma, né? com certeza. São coisas que o organismo não pediu pra ter, assim. Um Aí pouquinho. imagina aquela grande quantidade entrando assim, o cérebro deve ficar tipo, meu Deus, socorro, o que eu faço? Isso. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem mais perguntinhas do pessoal. Deixa eu ver. Pode consumir farinha de aveia sem glúten? Depende, quem? Por quê? Quanto? Como? Gente, assim, ó, tudo Depende. pode, nem tudo convém, tá? A aveia sem glúten, a aveia acaba geralmente também tendo um índice glicêmico um pouquinho mais alto. Você consumir pequena quantidade, de vez em quando, não tem problema nenhum. A aveia tem uma quantidade de fibra muito melhor do que polvilho, por exemplo, do que amido de milho, né? Mas a questão é a quantidade, né? Então, você pode fazer um mingau, e aí eu recomendo que faça com leite vegetal, evite usar o leite de vaca, porque ele é extremamente inflamatório também. Então, não é uma coisa que eu recomendo usar, nem paciente celíaco, muito menos paciente que tenha doença autoimune, mas nem paciente em geral, né? Nem pessoas, não recomendo o uso do leite de vaca. Então, usa aí um leite de amêndoas com um pouquinho. Eu ainda acrescentaria talvez um pouquinho de linhaça para ter uma outra fonte de fibra, né? Não só a farinha de aveia. E quanto mais integral, quanto mais inteira for essa aveia, melhor. Certo. Outra perguntinha. Quais os sintomas da doença de Hashimoto? Vixe, é uma lista. Horas falando sobre. Muito comum, cansaço, fadiga mental, aquele cansaço mental, uma cabeça assim, uma sensação de nuvem na cabeça, né? Cansaço físico, às vezes sim a gente tem uma alteração do peso, constipação, muitas desses pacientes vão apresentar aumento de níveis de colesterol, você pode ter dificuldade de concentração, fala mais lentificada, sonolência durante o dia, um monte de sintomas. Tem bastante, né? Tem. Alterações de fertilidade são muito comuns nesses pacientes. Aquela questão, façam exames, pessoal. Exatamente. Outra perguntinha. Pode consumir farinha de banana verde? Pode, a mesma coisa da farinha de aveia, gente. A farinha de banana verde é mais rica em fibra, né?
mas farinhas em geral sempre com moderação, tá? Sempre que puder consumir o alimento in natura, melhor, mas pode ser. Melhor. Acho que acabaram as perguntinhas, então rapidinho só pra gente encerrar, pra não desligar do nada assim. Eu sempre faço isso. É muito ruim, né, quando acontece. Você tá falando todo empolgado. É por isso que eu fico olhando toda hora, que senão eu deixo e nem percebo. Então, só pra gente encerrar então essa live, que foi muito boa, assim, infelizmente encerrar. Quais são os conselhos então que você daria para os doentes celíacos que têm essa condição do sobrepeso, da resistência insulínica? Entender que a gente não precisa substituir, né? Não é a vida do celíaco, não é substituir o trigo por qualquer outra coisa que pareça trigo. É verdade, buscar comer comida de verdade. É aproveitar para olhar essa condição como uma condição para você buscar mais saúde. Não olhar só pelo lado negativo, eu não posso, coitado de mim, porque eu não posso, e minha vida sem glúten. Não dá. A gente tem que sempre olhar para o lado bom da coisa, né? Então, seu corpo está te dando uma oportunidade para você buscar saúde. Vai comer comida de verdade, né? Vai comer legume, verdura, fruta. A gente tem muita coisa gostosa, né, para a gente comer, que não dá tanto trabalho assim, né? Tem um monte de receita boa aí que dá para a gente fazer rapidinho. Que não precisa de farinhas, de farinhas em geral, não só a farinha de trigo, né? Então, eu acho que o mais importante é isso, é fazer atividade física, é ter bons hábitos, né? É buscar ser feliz e tirar todos esses... Eu sei o quanto é difícil, tá? Eu trato os pacientes celíacos, não é difícil só para o paciente, é difícil para a família do paciente, né? Porque tem restrição de lugares, eu tenho pacientes que não podem entrar em lugares que tem um glúten, né, que eles já se sentem mal. Então, eu entendo isso, eu entendo o quanto é ruim, tá? Mas não dá pra gente se apegar só a essa parte. A gente tem que se apegar ao que a gente consegue mudar. E o que é modificável são as nossas escolhas. Então, eu acho que isso é o mais importante. Com certeza. Falou muito bonito. E você Ainda bem que vai ficar gravado, porque eu sou péssima pra lembrar depois. Não, o que você falou é totalmente certo mesmo, assim, por mais que seja uma condição que ela traz muitas outras coisas junto, muitas questões, às vezes, psicológicas também, é uma oportunidade que seu corpo tá dando. Como a gente falou aqui anteriormente, nesse mundo contemporâneo, a gente consome porcaria o tempo inteiro, a gente se alimenta mal, a gente é sedentário, e querendo ou não, é uma oportunidade, né, assim. Com certeza. Com certeza. Então, muito obrigada por essa live, viu? Obrigada, gente. Obrigadão pelo convite. Tem outras edições da revista que eu também já escrevi, que tem bastante coisa legal. E parabéns, que a revista tá linda. Adoro participar. Obrigada. Eu gostei muito dessa live. Você é muito simpática, explica muito bem. Eu gostei bastante. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Imagina, estou à disposição. Boa noite, gente. Ótima semana. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, essa foi a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, aprendi muito. E para quem perguntou, falou que chegou no final, assim, gente, a live sempre fica salva, tá? No IGTV, assim, do nosso Instagram. Mas vocês podem conferir várias lives que a gente fez muito interessantes também, tanto quanto as de hoje. A gente já falou sobre várias matérias que a gente teve na 5ª edição. E é muito interessante ter todo esse conhecimento, ter esse aprendizado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima, viu, pessoal? Tchau, tchau, boa noite.